um papo de fibromialgia em família, número 4, se eu não me engano, já é o quarto encontro que estamos fazendo. Nessa live maravilhosa que a gente compartilha as nossas experiências, que vocês entram online para falar comigo, para tirar dúvida, para contar da sua trajetória. Então, sejam muito bem-vindos. Me contem como vocês estão, se estão ouvindo bem. Animada para mais esse encontro com vocês. Vamos falar de muitos temas importantes sobre fibromialgia. Eu coloquei um filtrinho aqui para ficar com a cara do verão, porque eu estou morrendo de saudades de tomar um sol, de ir pra praia. E aí, gente, boa noite. Boa noite. Já vão se preparando aí para ver quem que quer entrar. A gente tem essa live, esse espaço de vocês participarem junto comigo. Então lembrem-se que quem pedir para participar vai aparecer aqui ao vivo comigo. Então não peçam a solicitação para participar se vocês não querem entrar, porque corre o risco de eu colocar vocês aqui, vocês não estarem preparados e aparecerem do nada ao vivo para o público. Então é isso, não sei quem já tá acompanhando, tá sabendo como funciona, né? A gente coloca alguém aí ao vivo e bate um papo sobre a fibromialgia, compartilha experiência, compartilha histórias, o que tem sido muito legal pra gente, né, se apoiar, entender a trajetória de cada um. A trajetória com a fibromialgia é uma trajetória muito individual. Então as pessoas perguntam, o que é melhor, o que é pior, como que faz, isso funcionou pra mim, isso não funcionou. Isso é bom, porque a gente acaba tendo, né, um repertório, tendo algumas dicas, porém o caminho é muito individual, cada organismo é único, cada pessoa tem um caminho aí para percorrer que é diferente do outro. A fibromialgia não é uma doença como uma infecção, como diabetes, que são doenças que já são mais conhecidas, que têm uma fisiopatologia muito bem definida, né, que é compreender como que ela se manifesta no nosso corpo. E não é uma coisa assim, né, ela é uma coisa mais profunda, ela é uma síndrome que envolve vários fatores e é muito improvável que em uma pessoa ela se manifeste igualzinho, ela se manifeste na outra. Bom, vão comentando aí quem quer entrar. Falem assim, me chama que eu convido vocês. E aí a gente começa nossos papos, tá? Eu acho que tem bastante coisa interessante pra gente falar. Sim, pode ter outras comorbidades junto, né? E isso é uma coisa que influencia muito na intensidade dos sintomas da fibromialgia, na manifestação dela de pessoa para pessoa, né? Então eu sempre falo muito aqui do tratamento não medicamentoso da fibromialgia, que é o tratamento mais eficaz, segundo estudos, segundo todo esse tempo que as pessoas vêm estudando fibromialgia no mundo inteiro. A fibromialgia tem um tratamento melhor multidisciplinar, pode ter ajuda de medicamentos, mas não são os medicamentos que vão resolver o problema. Então exige, né, outras intervenções como atividade física, você se alimentar melhor, você ter um processo aí terapêutico de lidar com as suas emoções. Mas eu falo isso da medicação para a fibromialgia. Agora, tem pessoas que têm depressão associada, tem hipotiroidismo. Eu, inclusive, tomo remédio por hipotiroidismo, porque eu tenho a autoimune, então eu não produzo hormônio, então eu não tenho o que fazer. Eu preciso tomar esse hormônio para suprir a falta que a minha tireoide não produz. Então eu não sou contra remédios, eu acho que eles estão aí para nos ajudar. Então, se você tem comorbidade, se você tem artrite reumatoide associada, se você tem hipertensão, é óbvio que vai precisar de medicação. E a ciência nos ajuda com isso, com as medicações adequadas para cada indicação. Agora, a fibromialgia, por si só, não costuma ter um resultado tão bom só com a medicação. Algumas pessoas podem ter, mas é a minoria. Então, sempre trazer essa consciência de que, né, é uma associação, é um conjunto de fatores
E eu acredito muito que a fibromialgia é um convite para a gente olhar mais profundamente para a gente mesma e entender a nossa vida, entender quem a gente é, entender como a gente se coloca no mundo, entender nossas relações. Então, tem pessoas que têm questões muito mais específicas na família, tem pessoas que têm padrões nos relacionamentos, tem pessoas que têm questões profissionais. E aí, cada uma tem esse desafio de descobrir por onde que eu começo, como é que eu começo a consertar a minha vida, como que eu começo a fazer escolhas que tenham mais a ver com aquilo que realmente eu quero, que estejam alinhadas com meus valores. Então, óbvio que isso vai ser diferente de pessoa para pessoa, e por isso que o autoconhecimento é fundamental. Todas as doenças crônicas, que por serem crônicas estão aí presentes todos os dias, né, fazendo companhia pra gente, diariamente, o tempo inteiro, essas doenças, elas exigem da gente muita autonomia no nosso cuidado. Muita independência, muita presença para cuidar da gente mesmo. Porque o médico não vai estar ali o tempo inteiro, o fisioterapeuta não vai estar ali, o nutricionista, quem vai estar ali vivendo aquilo, essa montanha-russa de sintomas todos os dias, somos nós. Então, se a gente não tem essa autonomia, se a gente não desenvolve essa capacidade de se auto-perceber, de entender o que está acontecendo aqui dentro, de entender o que é gatilho para os meus sintomas, até onde eu posso ir, quais são meus limites. Se a gente não começar a se apropriar dessas informações, vai ser muito difícil a gente melhorar, né? Então, por isso que eu falo, autoconhecimento é fundamental, terapia é fundamental para você aprender a lidar com as emoções, para você fazer esse mergulho lá dentro e ter coragem de encarar as coisas que estão lá dentro, encarar aqueles traumas, aquelas coisas que a gente às vezes não quer olhar. E eu acho que tem uma relação muito direta, assim, da melhoria da convivência com a fibromialgia com esse controle emocional. Não que a fibromialgia seja causada por uma questão emocional, porque ela realmente é uma síndrome fisiológica e não tem problema nenhum em doenças causadas pela mente, distúrbios psicológicos, mentais estão aí, nós estamos todos suscetíveis a eles, inclusive a ansiedade é um distúrbio que acontece na nossa mente e a maior parte das pessoas hoje tem algum nível de ansiedade, né? Mas no caso da fibromialgia, não. Ela é realmente uma síndrome que acontece ali no nosso organismo, em outros locais. Mas a gente tá bem com as nossas emoções, a gente tem um certo nível de controle, de equilíbrio, vai ajudar muito na convivência com a fibromialgia. Porque começa a bater aquela crise, aí você se desespera, aí vem uma frustração, e aí a gente não sabe muito lidar com isso, e aí a gente vai piorando. Então, quanto mais a gente tiver familiarizada com, né, essas oscilações, com essas sensações, esses sentimentos, mais leve vai ficando o jeito como a gente lida com essas situações quando elas acontecem. Então, nesse sentido, que eu acredito que ajuda muito, e também no controle do estresse, que, né, afeta o nosso intestino, afeta nosso sono e, consequentemente, vai afetar os nossos sintomas também. Eu não tomo nenhum medicamento, para quem está perguntando, eu faço tratamento não medicamentoso já tem alguns anos. Para fibromialgia, né, como eu falei, na tireoide eu tomo medicação, porque eu tenho hipotireoidismo autoimune. E é isso, eu faço meu tratamento da fibro com base em exercício físico, alimentação anti-inflamatória, muita terapia. E claro que eu ajudo, né, às vezes com uma abordagem ou outra, um floral, uma homeopatia, já fiz acupuntura, faço massagem, enfim, o que vai aparecendo no momento, que é recurso para me ajudar no meu tratamento, eu faço. Então, hoje em dia eu faço aromaterapia, e aí eu vou complementando o meu tratamento com coisas que no momento estão acessíveis para mim, com coisas que no momento eu acredito que cabem dentro da minha rotina, né? Não ficar numa busca incansável de testar 1 milhão de terapias, assim, tá, deixa eu ir com calma, organizar aqui a casa primeiro, ter um corpo ativo, me alimentar bem, beber água, e aí sim
pensar de que outras formas eu posso me ajudar, de que outras maneiras eu posso, eu tenho condições financeiras, eu tenho tempo, eu tenho disposição, faz sentido pra mim. Então é esse caminho bem individual, né? Gente, e aí, me fala aí quem que quer entrar, que eu senão eu vou ficar aqui falando sozinha. Dá um alô nos comentários quem quer entrar comigo online para bater um papo, que eu convido. Deixa eu ver o que mais vocês estão perguntando. Perguntaram da meditação também, né? Eu acho que meditação ajuda muito, porque meditação ajuda no controle da ansiedade, ajuda a gente a estar presente, a respirar fundo, tomar decisões com calma. Jamile, vou te chamar. Então, eu acho que ajuda sim, mas também tem que encontrar uma forma, senão também vira um peso e aí não é legal, não adianta, não vai te ajudar, porque você vai ficar estressado. Ana, depois eu te chamo. Tem um monte de gente aí, né? Depois que eu conversar com a Jamile, eu chamo vocês, tá? Jamile, é só aceitar. Tô te convidando aí. Vamos ver se ela aceita, senão eu chamo outra pessoa. Aí, foi. Oi, Oi, tudo bem? oi, Lívia, como é um prazer enorme, enorme mesmo falar com você. Ai, que legal. Ontem eu pensei que fosse ontem, sabe? O vídeo e tudo. E eu fiquei, meu Deus, não vai ter, não vai ter, porque eu precisava, sendo que eu pensei assim, meu Deus, seria muito interessante se eu conseguisse de fato entrar em contato com ela. Você pode Eu falar um pouquinho já. mais alto? Eu acho que tá um pouquinho baixo. Tá, melhorou? Melhorou. Certo. Assim, eu já venho lhe acompanhando, né, há um tempo, só que não faz tanto tempo. É, eu tô, eu fui diagnosticada, vai fazer no meio do ano 2 anos, né, que eu tenho a fibra e tudo. Só que percebendo, fazendo uma percepção, eu já apresentava antes, né, sintomas e tudo, e eu não sabia exatamente o que era, nem nada. Mesmo assim, eu já tendo ouvido falar, né? Eu sou psicóloga, né? Formada e tudo. Mas, assim, não tinha ainda me aprofundado a isso. Então, assim, até hoje ainda é muita novidade para mim, muitas coisas. Na pele mesmo, sentir na pele. Porque, assim, muitas coisas é, eu vi, eu leio, e através daqui, né, dos seus recursos que você utiliza para estar disponibilizando a gente mais conhecimento e tudo, chegou para mim de uma forma muito maravilhosa, sabe? Eu tenho o seu livro, Ah, que fiquei legal. apaixonada quando você disponibilizou para a gente ter a segunda versão. Você até falou, perguntou para mim se eu já tinha lido, o que estava achando, e eu fiquei com vergonha de comentar como, né, eu achava. Não pela questão de que não foi, foi maravilhoso, né? Tá sendo, só porque eu ainda não terminei, né? Depois que você botou aí, eu disse, eu não posso dizer o que, né, como foi, porque eu ainda não terminei. Então, assim, eu sei que está sendo maravilhoso, mas eu ainda não terminei. Uma das questões de eu não ter conseguido ainda terminar é porque eu ando com uma crise muito grande de ansiedade, né? Tanto eu tenho um TAG, como eu também tenho TOC. Uhum. E eu faço acompanhamento psicológico, também faço acompanhamento psiquiátrico. E eu uso remédio também para fibromialgia, no caso a pregabalina. Só que eu estava no começo do uso dela, então estava em pequena quantidade, né? E quando você diz mesmo a opção, né, de possibilidade
da gente ficar sem a medicação, claro que a gente tem que ver de cada caso, né? Então, assim, no momento, a minha estava muito baixa a dosagem e eu tive, nesse período da pandemia, eu tive uma crise tão forte que eu só consegui ficar na cama, sentindo dor. Eu não conseguia, até para digitar no celular, doía. Uhum. E fiquei assustadíssima com isso. E a crise foi ocasionada não só pelo contexto que nós estamos vivendo, mas porque eu peguei e fui fazer uma faxina em casa. E aí, como eu ainda, né, não internalizou que tenho que ter esses limites a mais, acaba que eu ultrapassei achando que, Tô bem, basta, posso fazer tudo, tá tranquilo. como se fosse, tipo, da primeira, como se fosse das outras vezes, entendeu? Que eu tivesse bem e pronto, não tinha isso de ter limite. Então, assim, eu cheguei a de um estado que meu pai ficou altamente preocupado, sabe? Que ele ficou assustado do jeito que eu tava. E eu não consegui me alimentar direito, né? Com isso. Quando foi agora, quando você fala assim pra gente, mas não significa porque você teve uma crise e na próxima ela vai ser pior ou não. Só que nas minhas, cada vez mais tem aumentado, sabe? Então, assim, devido até à própria pandemia, eu não estava indo, não fui ao meu reumatologista, porque Uhum. na minha cidade, eu moro em Crateús, no Ceará. E eu estava fazendo o acompanhamento em Fortaleza. Então, assim, devido ao que outros problemas de saúde que eu passei, eu tive até que fazer uma cirurgia, tá com 4 meses que eu fiz uma cirurgia, né, de uma retirada de um cisto brônquio, né, congênito. Então, assim, foi inúmeras coisas, né, que acontece e aí eu fico sobrecarregada, porque, assim, analisando a família, né, a minha família, ela não compreende muito. Meu pai, principalmente, que eu convivo com ele, eu moro com ele, né, eu já não tenho minha mãe, eu perdi ela com 22 anos. E aí, assim, ele não tem a compreensão, porque assim, tu tá tomando os remédios, tanto os remédios pelos transtornos, como pela síndrome, ele acha que não era para estar tomando, porque ele tem uma visão já muito Uhum. negativa em relação a isso. E minha família também. Tem gente que não sabe, a grande parte não sabe que eu tenho fibromialgia. O que é o que acontece? Vão logo julgando. Isso não é o fim do mundo. Uhum. Você fazendo tal coisa. Aquele tipo que você traz demais. E eu vejo quanto é tão presente isso, sabe? Esses preconceitos. Tudo que você fala traz um conforto para a gente, de uma maneira de que assim, poxa, é, isso não é coisa da minha cabeça, não é porque eu queira, tá Uhum. para lá, eu posso controlar. E a maneira que você aborda com a gente é de uma leveza tão incrível, tão incrível. Assim, eu fiquei assim, é, muito contente por você ter me chamado e tudo, porque assim, de fato você traz essa leveza e eu queria muito conseguir lidar com essa situação e com outras situações da minha vida com mais leveza, porque eu levo muito a sério as coisas. Uhum. Na semana passada eu iniciei Pilates. Devido ao início do Pilates, eu tive e estou ainda em crise que até para se alimentar eu não tenho apetite, eu tô de um jeito que não tenho motivação para nada.
para nada, nada, nada. E eu fiquei assim, poxa, eu não posso deixar de ir para a aula de Pilates. Porque toda vez que eu inicio uma atividade física, acontece a mesma coisa, né? Só que dessa vez foi com maior intensidade, sabe? Uhum. É como eu estava dizendo para você, chega para a gente, para mim, no caso, com maior intensidade. As crises só vão piorando. Uhum. E quando eu não contei para o meu pai nem nada. E assim, as dores foi de um jeito. No primeiro dia que eu fiz a aula, parecia que eu tinha me dopado. Eu só queria dormir, dormir, dormir. No outro dia, só dormir. E eu me levantava, o meu corpo não tinha sustentação, Uhum. né? E aí era dor. Eu tomava remédio, mas não passava. Não passava. E aí o que que aconteceu? Quando foi no domingo, não, no sábado, eu estava assistindo uma live da cantora Ivete Sangalo e tudo para ver se eu me animava e tudo. Não, eu entrei num choro desesperador, sabe? Um desespero tão grande. E assim, para você ter ideia, eu ando tão assim que eu não estou conseguindo ter a dimensão do tempo, sabe? Por exemplo, eu só tô queimando as coisas na cozinha, na panela. Uhum. E porque eu não estou conseguindo ter a dimensão do que está acontecendo. É uma confusão mental tão grande e física, porque o corpo tá lá latejando, latejando, latejando e não descansa, né? Uhum. Então, assim, é um desgaste muito grande. E eu, assim, implorava mesmo para Deus, rezava, mas eu não tinha concentração. Eu assistia filme, eu não tinha concentração, nada me tirava daquele sofrimento. Graças que hoje eu estou bem melhor mesmo. Só que eu estou muito tagarela, não sei se você percebeu, e também na fala muito rápido, né? Desabafo. Ontem eu tive com um ortopedista, né? Como aqui não tem um reumatologista, eu fui com ortopedista, mas não foi especificamente por causa da fibra e nem da crise. Eu já tinha marcado antes e coincidentemente deu, né, nesse período. Então, assim, como aqui na minha cidade, como não tem um reumatologista, ele disse que recebe muitos casos. Então, assim, ele já falou muitas coisas, né, em relação a isso. E aí ele só me deixa um pouco triste, porque ele disse assim: olha, você tem que saber que você iniciou Pilates, você não vai poder, você não vai parar. Você vai fazer no seu ritmo, mas você não pode parar. Só que o quê? Essas dores agudas do jeito que estão, elas vão ficar tipo um mês presente. E eu disse, pelo amor de Deus, eu passei essa semana dizendo assim para mim: vai passar, vai passar. Quando chegou na sexta-feira, que era o último dia da aula de Pilates, eu fui e falava assim: Jamílio, você venceu essa semana, mesmo estando com dor, mesmo com tudo. E aí, assim, a dor é tão grande que eu não consigo nem chorar. Quando foi num sábado, eu nem compreendi porque eu assisti uma coisa que toda animada, né? A live muito Uhum. animada. E meu interior se comportou de uma maneira que eu comecei a chorar num desespero tão grande. Sabe, eu não sei o que foi o gatilho que fez, né, com que eu chorasse e eu me permitisse chorar. Então, assim, a dor é tão grande, porque assim, eu não sinto somente dores, como você mesmo sabe que a gente não sente só dores. Uhum. Muitas pessoas acham que a gente só sente as dores, não sente mais outras coisas, né? E eu tenho muito fibrofobo. Uhum. De Isso é presente muito em mim. Chega momento que ontem mesmo, quando eu estava falando com meu pai como foi a consulta com o ortopedista, eu
eu fui e disse assim, pai, eu tive que ir numa loja, né? E aí eu contei para ele de outro, porque eu tô agora, recentemente, eu tô meio que formando uma equipe multiprofissional para cuidar de mim, né? E aí eu fui num oftalmologista, que faz tempo que eu tinha aqui, e eu fui contar para ele. E eu disse, e aí eu fui dizer assim, pai, ele foi e me sugeriu tal loja, e era a loja, eu queria dizer, era uma ótica. E eu não conseguia simplesmente dizer ótica. E o meu pai, Jamile, o que é que você quer dizer? E eu parada, fiquei parada, sabe, sem tentando na minha mente dizer o que era. Quando foi muito depois, eu disse, pai, tipo, muito eufórica, que eu tinha, enfim, Uhum. conseguido dizer. Pai, foi ótimo. E não é que, assim, a gente não sabe, é uma confusão mesmo, Uhum. sabe? E assim, tá muito forte nesse período. Eu trabalhava num CRAS, né? Assistência social e tudo. Ultimamente eu não estou trabalhando, porque tem que passar por um processo de seleção de novo. E aí o que que acontece? Devido a esse trabalho, eu consegui, quando eu entrei e tudo, eu consegui pagar um plano, né? Não que eu esteja podendo pagar, né, um plano, mas eu fiz esse sacrifício, né? Porque para mim, além de sacrifício, também é um investimento. Porque eu só vivo em médicos. E antes de eu ser diagnosticada, né, com fibromialgia, eu só vivia em médicos. Ah, mas, coincidente ou não, sempre tinha algo que de fato apontava que eu estava com algo. Uma Uhum. imagem de sangue, né? Porque a minha imunidade ficava muito baixa e aí eu desenvolvia outras coisas. Uhum. Sempre é assim. E aí, no comecinho desse ano, o meu pai foi e disse que eu fico, minha função de vida é procurar, né? Como eu posso dizer, procurar a doença. Eu comecei aqui, aí quando eu enfim consigo ajeitar isso, tal problema, eu vou e já busco outro, né? E sendo, por exemplo, eu quando passei por essa cirurgia, eu comecei tendo muita falta de ar e tudo, e aí era e outros sintomas que juntamente estavam tendo uma crise de sinusite, né? Para falar bem, eu tenho inúmeras doenças, inúmeras coisas que eu, meu Deus, eu sou mazelada. Eu falo assim, meu Deus, o tanto que eu sou mazelada. Então, assim, quando você falou que realmente a gente tem que estar bem emocionalmente, porque muitas coisas abalam a gente, a fibromialgia mexe com a gente, e quando minha família vem dizer, ah, mas isso tem um fundo de psicológico, né? Eles falam, tentando, como eles falam na visão deles, e como eu até comentei, eu não vi se você viu meu comentário, eles diminuem isso, como se o psicológico fosse uma coisa que eu mesma elaborei e o que eu Uhum. estou por isso. Então, que eu que tenho que lidar com isso, né? Então, Uhum. assim, eles não têm quando você, eu quero tô doida para chegar os episódios que você vai passar para as famílias, né, ou colegas. E por quê? Porque eles não acreditam no que a gente diz. E outra, Uhum. quando a gente vai conversar sobre, eles não dão a atenção devida. Sim. E porque eles não têm paciência. Eu peguei, tirei uma foto, fiz um print do seu livro, né? Uma parte do seu livro, mandei para eles, que tinha uma parte resumida, e eu fui dizer: olha, leiam isso, é resumido, porque eles, enfim, dão aquela atenção.
Porque quando eu vou ver, eu tenho que repetir de novo todas as coisas que eu já disse, porque eles não escutaram. Quer dizer, escutar, eles escutaram. Ouvir que eles não ouviram, porque tem a diferença, né? Uhum, Assim, aí nesse momento eu me sinto, fico mais triste, né? uhum. Porque tá bom que eles também têm que ter um processo deles de estar compreendendo isso, né? Mas é muito complicado lidar com a compreensão do outro, É, sabe? Que não chega e que quando qualquer doença que eu tenha, vão e dizem para mim que eu estou inventando e às vezes eu peço, sabe? Eu peço, olha, tomara que dê. É muito horrível isso, mas eu falo assim, tomara que dê no exame que eu tenho alguma coisa. uhum, E para mostrar para eles que, olha, o que eu estou sentindo é verdade, sabe? Então, assim, e coincidentemente ou não, e eu não acredito tão em coincidência, né? Acaba que sempre tem alguma coisa nos exames, né? E aí, hoje eu estive num dentista, e aí, como eles sabem que eu tenho fibromialgia, ele pegou e disse: Não, o que você está sentindo no dente é sua sensibilidade. Eu disse: Não é, não é. Eles duvidou, afinal de contas, teve de fato um problema no dente, né? E aí, devido a essas dores que a gente sente, intensificou mais. uhum. E aí, quando ontem o médico ortopedista falou assim: você sabe da importância, e que bom que você já está fazendo isso, dos atendimentos multiprofissionais, porque é uma doença muito complicada e ela exige uma atenção multiprofissional. Quando ele disse isso para mim, eu quis chorar, sabe? Por quê? Porque eu já estou em médicos e ainda vou ter que ir em vários para ter um bem-estar com isso, né? Diante de tudo. E assim, quando eu tive no começo do ano uma dor aqui no ouvido e tudo, não passava por nada. E aí, de fato, eu tive uma infecção e tudo mais. Só que mesmo com os remédios, não passou. E aí, o otorrino foi e disse assim para mim: é, isso que você está sentindo, além da ATM, né? DTM, que a minha DTM é por causa da ansiedade, não é nem da formação né? Da questão Uhum, do em si. É a dor que eu estava sentindo aqui atrás é do nervo. E isso está relacionado à fibromialgia. Quando ele me disse isso, sabe que eu fiquei com uma raiva tão grande? Não que eu não acreditasse nele, mas eu disse: meu Deus, a fibromialgia está tomando de conta de mim, sabe? E aí, cada vez mais, ela vem de fato tomando conta do meu corpo. Só que uhum. assim, desde que eu fui diagnosticada e eu cheguei, e eu vim para minha casa e aí eu fui conversar com meu pai a respeito. Eu fui e disse a ele: pai, ela é uma doença que ela pode limitar dependendo do nível dela e tudo. Mas eu vou lhe dizer, eu não vou permitir chegar a ficar assim. Eu botei para mim mesmo que eu não iria permitir isso. Só que tem momentos que chega num nível de sofrimento
que eu entro num desespero. E isso traz a importância de a gente estar num acompanhamento psicológico. Uhum. Ou eu já estava muito antes, né? Por outras questões, até mesmo pelos transtornos. Só que assim, mesmo tendo ainda esse acompanhamento, eu ainda sinto muitas coisas. E eu fico pensando assim, imagine se eu não tivesse, como é que não Uhum. seria, né? Então, assim, é fundamental mesmo esse suporte todo muito profissional. Só que aí como voltando àquela história do convênio, né, que eu tenho a Unimed e tudo, eu pago, e de vez em quando meu pai fala assim, Jamile, minha filha, já tá bom de você não pagar mais a Unimed. Eu disse, pai, mas eu só vivo um médico. Aí ele disse, realmente, e falam assim, compensa mais você ter mesmo a Unimed, porque você vive em médico, né? Então, assim, você, se eu, olha, no médico que eu pagasse o que eu, por dinheiro mesmo, sem ser utilizado a Unimed, não tinha condição de ter, né? Uhum. Os atendimentos nem nada, porque se convênio já é difícil, porque o meu é por participação, então tem Uhum. meses que eleva, né, o preço. Mas eu me sinto bem tendo o convênio, por mais que eu poderia estar utilizando em outras coisas, mas eu me sinto bem porque pelo menos eu vou assim, meu Deus, qualquer coisa que eu sentir, eu vou ter um suporte, né? Uhum. A mais. Mas isso não significa, eu acredito muito no SUS e tudo, mas assim, às vezes é preciso de uma urgência, sabe? Uhum. De, de umas coisas que de fato a realidade do Sul é demorado, né? Uhum. Então, assim, eu não sei, Lídia, se eu me prolonguei tanto, eu não sei se é, como ficou para você. Às vezes, até na minha fala, faltou algumas palavras ou alguma letra. E eu tenho noção disso, porque quando eu estou falando, eu também estou no processo de Não, mas tá analisar. tranquilo, deu para entender totalmente o que você falou. Eu acho que você trouxe muitos temas que acho que muita gente com certeza vai se identificar, muitos temas importantes, e eu vou tentar comentar um pouco deles, eu não sei se eu vou lembrar de todos, mas eu acho que. Fórica, assim, é, é porque eu tô com a ansiedade bem atacada, sabe? Uhum, fica E amanhã eu tenho tranquilo. um psiquiatra. É importante, eu acho que é muito importante a gente compartilhar e ouvir as histórias, mesmo que muito parecidas, ouvir elas em várias vozes, né? Porque nessas vozes a gente vai ganhando mais segurança, mais confiança daquilo que a gente sente. E eu, assim, acho que foram muitas coisas interessantes que você trouxe dessa trajetória, dessa consciência sobre essa trajetória, né? Nessa percepção, na reflexão. Acho que o fato de você ser psicóloga deve te ajudar nas suas percepções e reflexões também. Mas tem algumas coisas que acho que ficaram mais marcantes para mim que eu queria comentar. Uma que é essa questão de, putz, cada hora surge uma coisa nova, né? Aparece uma coisa nova, aparece uma doença nova. Meu Deus, eu estava conversando isso hoje com um rapaz que me chamou aqui no direct, porque apareceu uma dor, depois aparece uma dor ali. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa ansiedade que se gera por, ai meu Deus, agora é isso, agora é aquilo, depois que a fibromialgia está me trazendo um monte de coisas. Na verdade, a fibromialgia, ela é uma síndrome que afeta o funcionamento como um todo do nosso corpo, né? Então, não necessariamente está surgindo mais uma coisa e tal, é só a fibromialgia se manifestando e trazendo diferentes sensações e manifestações em cada uma das pessoas. Eu acho que quando a gente começa a buscar muito, assim, mas isso aí tem o síndrome do sei que lá na mão, é a síndrome das pernas, sei que lá, é a síndrome do sei que lá. A gente vai dando tantos nomes e trazendo tantos,
tantos novos rótulos para cima da gente que a coisa vai ficando muito pesada. E aí é muito difícil mesmo não entrar nesse desespero de, meu Deus, não passa nunca e cada vez tá pior e o negócio vai piorar e tal. Então eu acho que tem um trabalho emocional muito intenso de calma e tranquilidade em lidar com essas várias manifestações. Porque eu tô aqui, eu tô ótima. De repente me dá um torcicolo que eu não consigo virar o pescoço 2 dias. Aí eu fico, gente, o que que é isso, né? Aí daqui a pouco eu tô ali, meu joelho dói do nada, de anos que não doía. Então, assim, se eu vou tratando isso como, ai, mais uma coisa, ai, mais uma, ai, mais uma, fica muito difícil de carregar, né? Porque fica um peso, assim, de que eu não consigo me livrar disso. E é claro que às vezes a gente entra nesses estados, né? Mas é importante voltar, porque senão realmente fica muito pesado. E essa coisa que você falou que as crises estão piorando, né? Acho que seu diagnóstico é recente também. E eu acho que demanda muito a gente se adaptar a essa nova realidade, aceitar de verdade o que está acontecendo e aceitar, não só aceitar que eu tenho fibromialgia, mas aceitar essas oscilações, aceitar que tem vezes que melhora, tem vezes que piora, porque dá muita frustração, né? Então a gente tá melhorando, mudei minha alimentação, tô fazendo exercício, uhul, tô ótima. De repente você tem uma crise, é como se fosse tudo por água abaixo. Meu Deus, tudo, não adiantou nada, tá tudo assim. E não é, porque é assim mesmo, né? Tem vezes que eu tô aqui, eu já como bem, eu faço tudo, e aí eu fico mal, e claro que tem um momento de, meu, não acredito que eu vou ficar com isso agora, mas cuidar disso com carinho, sabe? Eu sempre falo de acolher esses sentimentos, porque eu não acho que a gente tem que encarar a fibromialgia, tipo, não, bola pra frente, não é nada, vamos ser forte. Não, a gente precisa reconhecer os sentimentos, a gente precisa reconhecer a frustração, dar espaço para isso, dar espaço para tristeza, para o luto, porque muitas coisas a gente não vai conseguir mudar e vai ter que enlutar em lutar a disposição que eu não tenho hoje, em lutar que nesse dia que, putz, pra mim tava tantas ideias, tantos planos, eu tô com dor, não vou poder fazer. Então é um constante chamado a se acolher e se perdoar e se aceitar, que, que é muito difícil, né? É uma jornada muito desafiadora, né? Eu tô nessa jornada tem muitos anos. Acho que eu descobri a fibromialgia vai fazer uns 10 anos já. E antes eu já tinha sintoma e tudo mais. E foram muitas coisas trilhadas, né, nesse caminho. Foi assim, com o projeto ainda, né, eu acho que eu vivo, respiro, trabalho, estudo fibromialgia 24 horas por dia. Então teve muito empenho, muita coisa. E ainda assim é desafiador. Então, eu acho que ter paciência com isso, né, com esse caminho, saber que é uma doença que, assim, tem como cuidar para ter qualidade de vida melhor. Pode ser que não seja tão rápido, pode ser que precise cuidar de muitos detalhes, ajustar muitas coisas, fazer muitas mudanças. E aí que entra, né, a individualidade de cada um. Mas existe uma luz no fim do túnel, né? Existe uma possibilidade. E essas suas crises que estão, né, você tá com essa sensação que está ficando mais intensa, às vezes acontece, né? Às vezes tem vários fatores envolvidos. O ano passado foi um ano muito difícil para todo mundo. Então, acho que é só a consciência de que, assim, esse momento que você está vivendo pode estar muito difícil, mas que existe a possibilidade de isso melhorar. E é a mesma coisa no Pilates, né? Todo mundo tem dor quando começa a fazer exercício. Essa dor aguda, ela é uma dor que acontece quando a gente começa a mexer nosso corpo. E talvez você possa ir com mais calma, pedir para, né, para o professor pegar mais leve, para não ficar com tanta dor, até seu corpo se acostumar com um pouco mais de paciência que outras pessoas, se acostumar a essa Eu dor. a ela ontem e eu disse, olha, hoje vai ser tudo bem calminho, calminho, sabe? Bem lento, lento. E também eu não exigi tanto de mim, né? Uhum, Então o meu corpo não ficou tão tenso ao fazer a atividade. uhum. Sim, Lívia. No Fala um ano pouquinho mais passado, alto.
ano passado, quando começou a pandemia, e logo, por isso que eu aproveitei para fazer a faxina, porque a gente entrou num. A gente ficou tendo escala de trabalho, né? Então, Uhum, às vezes a gente estava aqui em casa trabalhando e outros lá. Só que isso foi muito mais puxado, né? Porque era o tempo todo na ativa, né? uhum, Isso também contribui não só, né? Eu tenho uma percepção muito grande corporalmente de mim, né? Do que eu estou sentindo, só que o que que acontece? Eu só eu escuto, mas eu fico, né? Aí não dou aquela atenção devida. E aí o meu corpo grita. uhum, Quando grita, aí, minha filha, não tem como não ouvir. Só que aí, quando ele grita, eu já estou num ponto uhum, muito avançado. Então, assim, eu hoje mesmo eu fiz uma reflexão de que através da consulta com o dentista, eu fiz essa reflexão de que assim eu tenho que dar mais atenção ao que meu corpo está falando. uhum, Eu não posso esperar dar atenção quando ele gritar, porque quando eu sinto algo, realmente eu estou sentindo. E eu não posso eu mesma negligenciar isso. uhum, E as outras pessoas ao meu redor estão me negligenciando, eu também vou me juntar a eles? Não, né? Então, assim, é, quando começou a pandemia e eu disse para você que eu tive aquela crise terrível, né? Que eu fiz aquela faxina e tudo, eu passei 2 semanas, né? Com isso. Dou demais, demais, demais e aquilo tudo, né? Que você sabe. Então, o que que aconteceu? Eu fiquei triste comigo porque eu agradeci a pandemia. Sabe por quê? Porque se eu tivesse trabalhando normal, eu não tinha ido trabalhar. E eu tinha tido o quê? O problema no trabalho. E assim, eu utilizo muito, né, como é que chama? O atestado médico, né? E aí, não porque eu queira, mas porque é preciso mesmo. uhum. E até de eu utilizar o atestado médico livre, eu sou julgada. Sim. Não só porque assim, no meu trabalho eles não sabem que eu tenho. Não sei nem se por acaso com esse vídeo vão saber, né? Mas assim, por exemplo, meus colegas, alguma pessoa, sei lá, algum do tipo. Então, assim, eu tenho medo que eles saibam e que eles queiram, entendeu? E Uhum, aí, é, quando aconteceu isso, eu disse obrigada, obrigada. Se não fosse você, pandemia, eu tinha ido trabalhar só os leixos e tinha duplicado aquele sofrimento, né? Ido para não perder o trabalho, não é porque eu queria, para não perder o trabalho. E quando passou isso, né? Eu fui e me culpei, porque eu estava agradecendo uma situação horrível que nós estamos vivendo, sendo que essa situação está me abalando muito psicologicamente, meu toque está bem atacado, né? Então, assim, o toque não está só comigo. Por meu pai já ter 63 anos, eu tenho que ter todo o cuidado com ele. Então, eu fico em alerta uhum, demais. Às vezes não é pelo medo de eu pegar por causa de mim, é por ele. Então, eu me cuido por ele. E quando eu vejo que ele não está se cuidando, eu entro num desespero, né? uhum, Então, assim, como é que pode uma pandemia que está tendo várias mortes, várias situações, e eu vi dessa maneira? Aí eu disse, calma, Jamile, vamos chegar, é, ver o seu lado, se compreender. Foi aí que a questão que você citou há pouco tempo.
de aceitar os nossos sentimentos, de perdoar a gente, que a gente precisa muito se perdoar, né? Uhum. E é, eu gostei muito das suas pontuações, sempre é muito precisas e tudo. Eu não sei se acabando com essa fala aqui, eu lhe interrompi. Não, não, tudo bem. Eu acho que foi muito bom, assim, tudo que você compartilhou, acho que é muito importante. E eu vou querer encerrar já já para dar tempo de entrar mais uma pessoa, porque já está quase dando o meu tempo da live e o Instagram não deixa, né? Mas, enfim, eu acho que eu quero te agradecer muito, assim, por tudo que você compartilhou, por ter topado, né, contar um pouco aí da sua intimidade pra gente, compartilhar essa trajetória e com as suas percepções, com as suas reflexões, com suas dicas. Eu acho que é bem isso mesmo, bem esse caminho. E eu quero te dizer para continuar firme, para ter paciência, para continuar trabalhando essa aceitação, esse cuidado. Você está aí num começo de diagnóstico, né? 2 anos, que é bastante tempo já, mas com outras coisas associadas e tudo mais. E acho que você está indo muito bem. Leia o livro sem pressa, na calma, não tem pressa. Eu só mando e-mail perguntando para saber mesmo pô, o que que vocês estão achando e tal, mas. Não, foi um direct. Ah, que a gente falou. Uhum. Foi, eu não sei se você recorda. Não Eu sei falei, se eu vou lembrar, porque é tanto direct, mas eu consigo resgatar aqui ele depois, eu vejo. até porque eu fiz primeiro uma pergunta para você referente a um tratamento que no momento, infelizmente, eu não estou lembrando. Pessoal, me desculpe, mas aquela nuvenzinha tá aqui, sabe? E mas depois eu perguntei para você e você disse: "Ah, eu ainda não estou sabendo sobre isso", né? Mas eu não recordo, infelizmente. E Sem assim, problema. ó, eu espero ter outra oportunidade de falar com você, mas com calma, né? Se for possível, porque é muito maravilhoso lhe ouvir, apesar que hoje eu falei demais, né? Mas eu estava com essa demanda de fala. Mas você falou coisas muito importantes. Acho que as pessoas também se viram muito na sua trajetória e é muito isso, assim, a gente aprender a lidar com esses momentos que são mais difíceis também, continuar firme, porque se revoltar não vai adiantar, né? Não vai tirar ela daqui, a gente só vai ficar carregando mais angústia. Então, por mais difícil que seja, eu acho que a palavra leveza, né, que você falou, é uma palavra que hoje eu estava pensando muito, que é muito do que eu quero trazer, assim, dessa leveza, de trazer, né, dentro do possível, um pouco mais de leveza para lidar com a vida, com a dor, com todas essas coisas que estão envolvidas com a fibromialgia, porque a gente não merece ficar vivendo todo dia na angústia, né? Mesmo com todos esses sintomas, eu acho que a gente tem o direito de desfrutar da vida, de aproveitar, de se divertir, de ser feliz. Então, eu espero que meu trabalho possa ajudar com isso também, todos Tá? vocês. Saiba que está, viu? Eu sou uma admiradora imensa sua. Tanto como pessoa, porque assim, apesar de eu não me conhecer pessoalmente, mas o que você traz, né, de você é muito autêntico, sabe? E isso, essa proximidade que você nos permite, né, é maravilhoso. E assim, a forma que você aborda no livro é como se você estivesse aqui, ao lado da gente. E é muito show, show mesmo. E assim, você como profissional, também admiro demais. E uma coisa, eu admiro mais ainda e tenho muito orgulho e quero deixar aqui muito destacado, orgulho por você enfrentar o que você enfrenta. Eu sei que a fibromialgia é uma parte da sua vida,
não é você, porque a gente está para além dos nossos diagnósticos, das nossas doenças, dos nossos problemas. Mas, diante de tudo que você passa, você consegue ainda deixar a Lívia presente, por mais que tenha todos esses problemas. E isso é uma questão de orgulho. E não veja isso, a Jamie está levantando meu ego, não. Não, estou mesmo, porque de fato você merece isso. Porque além de você se cuidar, você também está dando a possibilidade da gente se cuidar também. Essa divisão, esse compartilhamento que você faz conosco é importantíssimo para a sua evolução. É E, mesmo? nossa, então, assim, eu também digo para você, parabéns por Uhum. você ser persistente desse jeito. E eu espero um dia chegar num nívelzinho assim, dessa leveza sua. Jamile, te agradeço muito por tudo isso que você falou. É muito importante para mim ouvir, assim, me dá muita força para continuar o projeto. Realmente é bem desafiador. E ouvir essas coisas de leveza, de autenticidade, acho que é muito isso, assim, que eu tento muito compartilhar mesmo, que eu quero muito que vocês possam ver a realidade mesmo da coisa. E eu sou essa pessoa mesmo. Então, eu fico muito feliz com tudo isso, com todo esse retorno que você está me dando. Eu te agradeço. E, enfim, obrigada por compartilhar, tá bom? Um prazer conversar com você. A gente continua se falando. Beijão. Obrigada. Gente, vocês ficam aí levantando minha bola, né? Muito obrigada. Mas nem é sobre isso o projeto, né? É sobre a gente conseguir se apoiar para estar melhor com a fibromialgia. E também tem todos os meus desafios, minhas sombras. Às vezes eu me irrito, dou uma xingada também. Às vezes eu dou uma xingada nos comentários, que as pessoas vêm, falar coisa para mim. Mas a gente vai vivendo e aprendendo, né? Quem perguntou do livro, na minha bio aqui, clicando no perfil, tem um linkzinho. Lá tem um link que vocês conseguem ver o livro, ter todas as informações, enfim, para quem quiser conhecer. Vou ficar super feliz e depois quero saber o que vocês estão achando. Adoro saber que vocês gostam, que a leitura é leve, que vocês sentem a minha presença ali perto, porque é muito isso, sim. Eu sou uma pessoa muito informal e descontraída, então eu quero que vocês possam conversar assim mesmo comigo. Então, ó, vou chamar mais uma pessoa só, que senão não vai dar tempo, então só vai ser mais uma pessoa hoje, mas todas as quartas que eu conseguir entrar nesse mesmo horário, a gente entra para mais pessoas poderem participar, tá? Então, deixa eu ver quem que tinha pedido aqui para entrar. Fala aí, dá um alô. Mas, gente, vai ter que ser rapidinho, tá? Porque eu tenho outro compromisso, 9 horas, então eu não posso me prolongar muito aqui, tá? Então a gente entra só para bater um papinho. Deixa eu ver, alguém tinha chamado aqui. Manda aí comentário. Quem quer entrar? Elisete, você quer entrar? Eu vou te chamar. Conversa dinâmica, como que é? Conversa express. E Oi! não acredito, eu tô deitada aqui tranquila. Meu Deus do céu, não esperava, não. Tudo bem? Tudo... Não, não tô bem. Faz parte. Essa semana para mim tão tédio, um peso no corpo. Acho que tô com um pedreiro aqui em casa, tô colocando gesso no teto. Acho que a bagunça não sei, eu acho que é isso. Eu não tenho nem vontade de levantar. Uhum. Corpo pesado demais da conta. E eu não consigo trabalhar o psicológico. Estou adorando, porque ó, o teto tá sem acabamento, né? Então,
Tô encantada, mas eu acho que a bagunça, a poeira, o pó, nossa, mãe do céu, Uhum. tá difícil, viu? Tô caindo à toa, toda hora eu tomo um tombo. Eu falei, será que é da fibra? Parece que eu tô com a perna bamba. Pode ser, né? Acho que como eu Pode tava ser, né? falando, Acho que como eu e tava tá dando um falando, eco pra a mim. idade. Tá dando um eco pra mim. Não sei se tá dando eco pra todo Não sei mundo. se tá dando eco pra todo mundo. Não sei, eu não tenho fone, eu tô. Me falem aí, gente, porque eu tô Tá ouvindo? Me falem ouvindo aí, minha gente, porque eu tô voz. ouvindo minha voz. Tá ouvindo Eu direitinho? tô te ouvindo, mas eu tô me Eu ouvindo, tô te aí eu não ouvindo, mas eu tô me consigo. ouvindo, aí eu não consigo. Ah, tá. Aqui não tá, não. Eu tô ouvindo direito, sem eco. Sim, o que, gente? Tá dando pra me Sim, ouvir o que, bem ou tá gente? dando Tá dando pra me retorno? ouvir bem ou tá Tá dando com eco? retorno? Eu não tô Tá com conseguindo me eco. Não tô concentrar. conseguindo me concentrar. E aí, o que que faz? Eu acho que vai ter que Eu fechar, acho que vai ter que porque é o fechar, fone. porque é o fone. Ok. Eu não sei, às vezes o Instagram dá Eu não sei, essas. às vezes o Instagram dá Aí essa. eu falo, ouço o que eu tô Aí eu falando e falo, eu me ouço o que eu tô atrapalho no que eu falando tô e eu falando. me atrapalho no que tá com eco. Tá, Veio pra né? mim com eco agora também. Tá. Ah, a gente tenta de novo, A então, gente tenta outro de novo, momento. então, ok. Outro momento. Que Tá joia, pena. muito bom. Que queria mais falar com você. Ai, depois a gente entra Depois novamente. a gente entra novamente. Tá, eu tô babando aqui no livro, tô querendo, acho que eu vou comprar acho não, vou comprar esse livro para poder, eu já te acompanho, né? Agora eu fiquei com vontade de ler o livro, porque eu acompanho, falou que é fibromialgia, eu tô tentando buscar, né? Participar mais. A Jamile fez a propaganda, né? A Jamile fez propaganda. Não, eu já tinha ouvido falar, mas ela elogiou bastante. Então deve ser muito bom mesmo. Eu acompanho você no Instagram, né? Então tô sempre a par, né? Mas o livro ainda não tenho. Ai, que pena que tá dando Aí, esse eco, mas depois pena a que tá gente dando esse tenta eco, conversar mas de depois a novo. gente tenta conversar de novo. Tá Tá bom, bom? Beijo. tá bom? Falou. Um beijo. Ai, gente, às vezes acontece esse problema de eco, mas, Elisete, vou te falar que esse ambiente, né, quando o ambiente que a gente tá, ele sai um pouco do padrão, ele tem coisas que nos incomodam, isso mexe também muito com o nosso emocional, né? E as pessoas tinham falado aí nos comentários em algum momento que, assim, parece que a fibromialgia amplifica tudo, né? E é verdade. A fibromialgia traz uma sensibilidade maior, então estímulos que para as outras pessoas são mais leves, mais sutis, para quem tem fibromialgia muitas vezes acabam sendo estímulos que causam muito mais efeito, muito mais dor, muito mais incômodo, muito mais estresse. Então, eu acho que são naturais, assim, né? Todas essas mudanças, todas essas coisas que acontecem de diferente, elas podem interferir com o nosso bem-estar. E aí, acho que entra muito do que eu estava falando com a Jamile, que é de se empenhar muito nesse trabalho emocional, né? E se você tá desanimado essa semana aí, Elisete, com seu teto, que não tá legal, acolher isso também, né? E reconhecer que tudo bem, tem dias que vão estar assim, tem semanas que a gente vai estar pior, e claro que não é legal ficar nisso, mas dar um espaço para aceitar, respirar e entender de repente o que esse sintoma está querendo te dizer, pode ajudar a sair, né? Eu já tive crises de fadiga que eu fiquei 3 meses em fadiga muito intensa, não conseguia sair. E aí é um trabalho assim de investigação mesmo, né? Com muito amor, com muito acolhimento, de entender o que está acontecendo, será que eu consigo identificar de onde que veio isso, quais foram os gatilhos, ou não sei o que que aconteceu, mas a partir daqui, o que será que eu posso fazer para passar por essa situação de uma forma um pouco mais leve, de uma forma um pouco mais tranquila, né, com menos autopunição também. Então, são desafios muito grandes aí,
Mas eu venho tentando fazer isso, inclusive no meu dia a dia, assim, né? Tem dias que eu tinha vários planos e eu, no fim do dia, vejo que eu não consegui ser tão produtiva quanto eu gostaria. E em vez de ficar me lamentando ou me punindo, né? Putz, por que que eu fiz isso? Por que que eu não me dediquei mais? Por que que eu não me esforcei mais? Entender que tudo bem, eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu estava conseguindo naquele momento, o que meu emocional estava dando conta, o que meu corpo estava dando conta. E tudo bem, amanhã é um novo dia. E fadiga, assim, desânimo é muito difícil, né? Mas acho que tem várias coisas envolvidas, não só a fibromialgia, tem os aspectos emocionais, os aspectos de sono. Então, cabe a nós fazer realmente esse trabalho e tentar entender o que está acontecendo e como que a gente pode resolver a situação, né, de alguma maneira. Gente, eu vou chamar uma pessoa que tinha falado que é a Ana, tá, Ana? E lembrando rapidinho, porque eu tenho pouco tempo. E aí a gente conversa rapidinho. Elisete, espero que na próxima vez dê certo. Será que eu entrei? Oi! Entrou. Oi! Tudo Tudo bem? bem? Tudo, e você? Tudo bem também. Parabéns pelo seu perfil, Lívia. Obrigada. Você é nova aqui? Tá chegando faz pouco Tô tempo? nova aqui. Não sou nova com a fibromialgia. Eu tenho a fibromialgia desde criança. Demorei muito para receber o diagnóstico. Fui receber com 18 anos só. Foi bem difícil. Já chegaram a suspeitar de câncer nos ossos. Só que Nossa, os igual exames eu! tumor nos ossos. Cheguei a fazer um tratamento para febre reumática com 10 bezetacil, 10, assim, tomava de 5 em 5 dias. Ninguém conseguia entender por quê. A minha dor é muito localizada. Eu sinto muita dor nas pernas, né? A minha afeta mais as pernas. Tem dias que dá nos ombros, em outros lugares, mas é muito focada nas pernas. E eu já desencadeei a depressão por conta da fibromialgia. Mas hoje, graças a Deus, eu não tomo nenhum medicamento. Eu Uhum, tô fazendo assim, eu faço exercício, tomo bastante vitamina D, tô sempre acompanhando, porque eu acredito muito que a uhum, vitamina D, por ela piorar o cansaço, a fadiga, eu acredito que ela interfira na fibromialgia também, né? uhum. E é esse o tipo de tratamento que eu tenho feito. E é um dia de cada vez, né? Uhum. É um dia de cada Nossa, vez. muito parecido. Eu também tenho desde criança e também já suspeitaram de tumor ósseo. Minha mãe quase pirou quando falaram pra Nossa, foi ela. muito difícil pra mim. Para mim foi um alívio descobrir que eu tive que eu estava com fibromialgia, porque assim, a Uhum, trajetória até descobrir o diagnóstico foi muito difícil, porque é raro dar em uhum, criança, né? É uhum. muito E você difícil tem quantos mesmo. anos? Eu tenho 26, E aí você diagnosticou com quantos anos? 18. Fui descobrir só com Ai, foi 18. super cedo. Assim, Foi uma cedo, idade assim. bem jovem, né? Mas eu comecei a sentir as dores com 5 anos. Eu sentia muita dor na Nossa. perna. Muita dor, era muita. Até hoje eu tenho muitas crises, mas assim, Uhum, o diagnóstico, a menina falou que o diagnóstico liberta. É exatamente isso, é uhum. libertador você receber o diagnóstico. Aham. Nossa, engraçado. Eu tenho também desde muito criança. Também me afeta mais as pernas. Eu tenho mais dor na perna do que no resto do corpo, apesar de ter no resto do corpo. E eu ia sempre para pronto-socorro com dor. Eu lembro de estar assim, com 8 anos no pronto-socorro com dor. E foi quando falaram, ah, pode ser tumor. Tumor E, ósseo, enfim, né? é muito louco, né? E é É realmente uma muito. jornada bem difícil até o diagnóstico. E assim, para mim, até hoje tem sido muito difícil, porque é um dia após o outro, é literalmente isso. Eu estou buscando viver a vida de uma maneira mais leve, assim como você prega, porque eu não quero ficar dependente de remédios, porque não é uma coisa que tem cura. Então eu estou preferindo buscar outros meios, né, para tentar suprir as dores, porque as dores na verdade são inevitáveis. Eu estava Uhum, tomando duas cartelas de dipirona por mês. Era muita coisa. E assim, uhum, ia tomando, tomando, até que eu percebi, falei, não, opa, não dá. Mas na verdade, uhum, o gatilho que eu tive assim para me cuidar mesmo foi quando eu desencadeei a depressão, que foi bem sério. E assim, não é fácil. Não é fácil. A gente tem períodos, eu tenho períodos de ansiedade, períodos de muitas dores.
Mas quando a gente tem essa noção, né, do que a gente tem, eu acho que a gente tem que tornar mais leve. Não tem jeito. Uhum. Mas é tão É difícil falar exatamente da isso. fibromialgia. É difícil mesmo. Eu venho me aventurando nesse universo aí nos últimos anos, mas cada vez aparece uma coisa nova, cada vez aparece uma situação, né, diferente para eu refletir, compartilhar, enfim. Mas acho que é muito isso, assim, também. Realmente, a princípio, uma doença crônica, né, que a gente não conhece cura, que a gente não Sim, conhece muito. E o que que a gente faz com essa informação, né? E, enfim, a exatamente. medicação pode ajudar, mas para muitas pessoas não ajuda. E aí vou ficar o resto da vida tomando medicação e ainda sentindo as dores, sentindo fadiga, Eu sobrecarrega acho que muito a o terapia fígado, o também, rim. eu acho que a terapia também é muito fundamental. E principalmente a gente aceitar que tem a doença. Porque quando a gente aceita, a gente consegue conscientizar as pessoas de uma maneira melhor que está ao nosso lado. Uhum, Eu lembro que eu tive uma conversa muito séria com meu namorado há pouco tempo. Ele tá comigo desde que eu recebi o diagnóstico. E ele falou comigo, ele vive brincando, né? Na brincadeira, claro que nos momentos de crise ele tá uhum, sempre ali me apoiando, mas ele sempre falava, Maria das Dores, tá com dor aqui, tá com dor ali, todo dia uma dor diferente. E aí, e isso eu percebi que era gatilho pra eu ficar tensa. Aí eu ficava me uhum, cobrando, meu Deus, eu tô realmente todos os dias com dor, isso não é legal e tal. Aí chegava a noite, porque a noite sempre dá uma piorada. Chegava a noite, vinha aquela crise. E aí eu conversei com ele, assim como já conversei com todos os meus familiares, minha família sabe, para não ficar falando esse tipo de coisa, porque a gente convive com a dor. A gente sabe que a gente está sentindo a dor. A uhum, gente não precisa de ninguém toda hora falando. Eu realmente uhum, evito falar que eu tenho a dor, entendeu? Para as pessoas ou que eu tô sentindo, porque de fato todos os dias acaba que a gente sente. uhum, Claro que um dia tá maior, outro dia tá menos. Graças a Deus nunca me prejudicou, nunca tive assim, nunca fui prejudicada no trabalho, graças a Deus. uhum, Mas a dor está presente todos os dias. Eu evito falar uhum, porque, assim, Lívia, eu tento ver, é chato para as pessoas. É chato para a gente, não vai ser chato para as pessoas uhum. que estão do nosso lado, toda hora Sim, uma dor. Só que, assim, eu tento levar de uma maneira mais leve. Eu sei que eu não tô legal, eu prefiro ficar na minha. Eu tento pensar coisas boas, fazer coisas que vão levantar, né? Me levantar. E vou vivendo exatamente dessa forma, um dia de cada vez. Procuro uhum, ver meu nível de vitamina D, né? Para estar sempre, para evitar a fadiga, porque eu já tenho muita, uhum, inclusive. Eu sei que a minha mãe às vezes fica assim, nossa, você fica muito deitada, meu Deus. E da uhum. fibromialgia a gente sente muito isso. Sim. E é isso. Fui Mas é falando, muito falando. legal, é muito legal isso que você falou de ter uma conversa, né, com uma pessoa que está ao seu redor, porque às vezes faz isso na brincadeira, né, tipo, tá com dor, e aí vai cutucando, cutucando, e a gente vai percebendo que aquilo não vai sendo legal, né, não vai caindo bem, aí você tenta levar na brincadeira, aí você Torna um vai meio gatilho, né? remoendo, e acaba se tornando uma coisa ruim, né, e aí eu acho muito legal, porque hoje eu tava até pensando sobre isso, porque eu vou participar de um trabalho, que é daqui 2 semanas, que é um trabalho de segunda a sexta, das 8 às 8, muito intenso, é remoto, né? Mas assim, o dia inteiro no computador e super energia. E eu fico preocupada, porque eu falo, será que eu vou ter energia para todos os dias? Como que vai ser, né? Então, o que que eu fiz? Aí eu começo a ficar tensa, aí eu penso, ai meu Deus. Aí eu chamei a pessoa que está coordenando tudo e falei, eu vou falar com ela sobre. Ela não me conhece, ela não nem faz ideia do meu trabalho nem nada, porque ela acabou de me conhecer. Então eu fui e falei assim, falei, ó, eu queria te contar uma coisa, que eu tenho fibromialgia, uma síndrome crônica, que os sintomas principalmente são dor e fadiga, eu expliquei. Mas eu expliquei com uma leveza e uma firmeza que eu fiquei feliz depois, assim. Falei, nossa, como é importante a gente estar autoconsciente da nossa condição, a gente ter uma rede de apoio que valida o que a gente sente, que fala, não, você não tá louco, isso é uma doença, isso é assim, isso é difícil, para ter essa segurança, essa firmeza em se comunicar, porque ela recebeu bem. Lógico que eu sei que não é em todo o ambiente que isso é recebido de uma forma positiva, porque muitas vezes tem um comprometimento no trabalho, na produtividade, as empresas muitas vezes não querem.
Então, eu já tive outros lugares onde eu sabia que não rolava muito falar, mas dessa vez eu falei e, assim, foi uma sensação boa, sabe? De me respeitar, de comunicar o que está acontecendo e comunicar que talvez eu tenha necessidades diferentes das outras pessoas nessa semana. Uhum. Mas falando isso com essa firmeza, que eu achei bom, assim, sabe? Depois eu falei, meu, como é bom. Que bom que eu tenho esse projeto, que bom que eu falo sobre isso para poder comunicar. E eu sempre bato muito Nossa, nessa tecla da excelente. comunicação, porque O é seu muito projeto importante. foi o que eu mais me identifiquei. Há pouco tempo eu comecei a pesquisar no Instagram, porque eu hoje, com a maturidade que eu tenho, eu aceito mais a doença. Entendeu? Antes eu meio que Uhum, tinha vergonha de falar, eu não contava para as uhum, pessoas. E eu acho que era muito da imaturidade, né? Por conta da idade, as uhum. pessoas, a primeira pergunta que as pessoas me fazem é: isso pega? Aí eu falava: não, Nossa. gente, isso não pega, É, e ter calma aí. fibromialgia jovem é um grande desafio É também, um porque grande você não desafio. acompanha o ritmo, né, Não, das pois outras é. pessoas. Na minha adolescência, eu lembro de muitas situações assim que hoje eu consigo ver que me afetaram muito e imagina, um monte de jovem no churrasco e aí eu preciso ir deitar. Tipo, por quê, sabe? Por que Ninguém eu não tô entende. Pois é, aguentando? exatamente assim. E graças a Deus, meu parceiro, ele me incentiva muito a pesquisar. Ele mesmo pesquisa, me manda as coisas, e ele me mandou o seu perfil. Aí Que ele falou assim: olha, legal! que legal. Ela parece que não faz uso de medicamento também, e é bem na sua linha, assim. Porque, assim, tem níveis, né? Eu vejo níveis de pessoas que realmente eu Uhum, acho que é um pouco mais grave. Eu tenho até muito medo. No início eu tive muito medo. Eu fui numa farmácia uma vez comprar um remédio, aí eu conversando com a moça, falei que eu tinha fibromialgia. Aí a outra moça estava comprando um remédio antidepressivo. Ela falou assim: Nossa, hoje em dia eu sou dependente de vários remédios, que não sei o quê. E aquilo me deixou assim. Eu falei: Meu Deus, será que eu vou chegar nesse será que vai nível? piorar? Será que vai piorar? E isso desencadeava ansiedade, mais dor. Aí eu falei: Não, não vai ser assim que eu vou lidar com a doença. Eu acho que na vida a gente não tem controle de de muitas coisas. As coisas acontecem, mas o importante é como a gente lida com as coisas que nos acontecem. Eu até, olha que Uhum. coincidência, hoje eu fiz um post do Fevereiro Roxo sobre a fibromialgia, Hum, falando sobre isso, e bem legal. legal. É muito isso mesmo. Eu acho que essa questão dos níveis, né? A gente ainda não tem assim estabelecidos esses níveis, mas como é uma síndrome de sensibilização central que afeta o sistema nervoso, é que nem uma inflamação. Tipo, eu cortei o dedo, você cortou o dedo. Aí você entrou em contato com sujeira, aí você não limpou. Então, assim, a inflamação vai ficando mais intensa. E eu vejo muito a fibromialgia dessa forma, assim, claro que quando a pessoa tem outras doenças associadas, naturalmente o quadro total vai ficar mais grave, porque ela não tá lidando só com aquilo, né? Ela tá lidando com outras coisas. Então, no meu caso, eu tenho fibro, eu tenho hipotireoidismo, eu tive muito problema de desbiose, de síndrome de intestino irritável e muitos problemas articulares Também. também. Então, assim, todas as ites possíveis desde pequena. Eu lembro de ir no ortopedista e ele falar: Nossa, suas ressonâncias parecem de uma pessoa de 80 anos, porque as minhas Você chegou a articulações. ser diagnosticada com dor do crescimento, não, né? Fui, Eu também. Só que a fui dor dor do do crescimento crescimento. nunca passava. Eu cresci e a dor não parava. Eu parei de crescer e continua doendo. Mas tive tudo isso todo. Então foi uma. Eu cresci já convivendo com a dor, né? E assim, eu sempre me alimentei muito bem, eu sempre fui muito ativa, então eu acho que isso segurou um pouco também a intensidade dos meus sintomas. Uns anos atrás eu tive uma piora muito grande, que foi quando eu estava trabalhando na empresa, eu tive uma piora muito grande, eu tinha vontade assim, de morrer mesmo, foi um período muito difícil, que eu tive um pouco de pânico, eu passava mal, desmaiava no trabalho, eu só dirigia chorando de um lado para o outro. Foi uma época muito tensa, assim, emocionalmente. Eu lembro de dirigir, e é São Paulo, né? Morava super longe do trabalho, e eu ia dirigindo na marginal, trânsito, assim, caos, gritaria, moto. E eu lembro de pensar assim, tipo, de querer sofrer algum acidente, de Nossa, meu para me Deus. afastar, sabe, do trabalho. E aí eu parava e falava, meu, o que que tá acontecendo com a minha cabeça, né? Eu tô querendo. E eu pensava assim, de repente eu só, tipo, engesso a perna, sei lá, acontece alguma coisa não tão grave e eu posso ficar em casa.
Eu falei, gente, isso não tá normal. Tipo, eu não posso querer ficar mais doente para poder me afastar, sabe? E na Isso é época eu mais uma tive. questão de aceitação, né? De aceitação, Sim. de você reconhecer que tem a doença, para você poder conseguir passar para as pessoas isso com mais segurança e entender, né? E eu vi Uhum, no seu post que hoje em dia a gente consegue até o auxílio doença através dependendo do nível, né? Da fibromialgia. A gente não precisa mais ter esse medo, igual a menina falou, a Jamília, eu acho, ela falou que estava entregando o atestado e tal, só que ela não uhum, conseguia ter uma conversa falar diretamente que ela tem a fibra, né? uhum, Eu confesso pra você, eu tô aqui em São Paulo há pouco tempo, morando aqui, confesso que eu tenho medo de sofrer preconceito em decorrência da uhum. doença, porque eu tenho esse medo, Porque mas existe mesmo. porque existe mesmo. Mas eu vou ser muito sincera com você. Hoje eu tô muito segura. Porque, graças a Deus, nunca me atrapalhou a doença. Nunca deixei ela atrapalhar. Já tive dores e dores e dores e dores. Mas lutei. Eu acho que também é muito da mente, Lívia. Eu não sei se você pensa Uhum, muito nisso. Depois que eu entendi que eu preciso estar com a mente boa para poder lidar uhum, melhor com a doença, nossa, até as minhas dores tomaram, assim, acho que melhoraram um pouco, sabe? uhum. E Sim, é você faz engraçado. terapia? Olha, eu já fiz psicoterapia. Hoje eu faço outros tipos de terapia, mas eu tenho processos muito intensos, assim, voltado para autoconhecimento e tudo mais. E para mim é muito fundamental isso, assim, porque a fibromialgia é um dos aspectos da nossa vida, né? Mas existem outras coisas, como a gente já estava falando. E eu acho que todo mundo na vida tinha que fazer terapia para se entender melhor, para ter um pouco mais de estrutura. A gente precisa de treino para tudo, né? Você precisa aprender a cozinhar, você precisa praticar, você vai ler, você precisa treinar. E lidar com as nossas emoções é assim também, só que é uma coisa muito em segundo plano na nossa criação, na nossa educação, né? E eu acho que cada vez mais isso está ficando evidente como é preciso a gente se educar emocionalmente também, porque nós somos um país de pessoas muito ansiosas, com recorde de prescrição de antidepressivo, e assim, não estão melhorando as estatísticas, né? Elas estão só piorando. Só Então, piorando. então, claramente, os remédios não estão dando conta, porque se aumenta a prescrição e os níveis de infelicidade, de depressão, de ansiedade crescem, é porque tem alguma coisa acontecendo errada, né? E eu Então, acho que esses remédios acabam viciando também. Eu, pelo menos, quando fiz o uso para depressão dos medicamentos, eu, eu depois que eu parei, que eu fui fazendo o desmame aos poucos, o meu neuro falou comigo assim, Ana, não quero te deixar dependente de remédio agora, você é muito jovem, vamos tentar uma terapia, eu fazia o TCC, que aquele que é comportamental, né? A terapia comportamental. Você é lida com coisas do ótimo. dia. É excelente. Quero que você faça. E atividade física é o principal remédio. Não quero você Uhum, dependente de antidepressivo. Foi aí que eu parei com o antidepressivo, mas eu sentia muita falta. Nossa, eu sentia muita falta. O alprazolam foi o último que eu tomei, que era o mais fraco. E eu sentia falta, eu tava vendo a hora de ter que voltar nele só pra ter que dormir com o alprazolam, sabe? Porque eu senti que eu uhum, tava ficando viciada mesmo. E eu acho que uhum. é um caminho sem volta. Se você ficar tomando muito medicamento, depois é muito difícil de você parar. E foi o que É. você disse, pode sobrecarregar o fígado, os rins, vários outros Uhum. órgãos a longo prazo, né? É, a medicação é uma coisa bem delicada, porque realmente existe um processo de adaptação do corpo a ela, né? Então o corpo vai ficando mais resistente, geralmente precisa ter ajuste de dose, você vai criando. É uma dependência, né? Que essa palavra é um pouco intensa, assim, mas fisiologicamente é realmente uma dependência. Por isso que até o desmame precisa ser feito com muito cuidado, porque seu corpo se adapta com aquela substância entrando, né? E quando você tira ela, tem um efeito de rebote muito grande. E sim, é muito necessário, né? Eu acho que é muito importante, principalmente em transtornos como depressão, ansiedade, ter um suporte de medicamento quando é necessário, porque a pessoa pode entrar em lugares muito sombrios e muito difíceis de sair se não tiver esse apoio, né? Mas eu acho que a gente tem que ter sempre a consciência que precisa ter o acompanhamento de outras estratégias junto para agir, né, agir nessas questões por outras vias, por várias maneiras diferentes, para que a gente tenha estrutura para em algum momento poder diminuir. E eu vejo muito assim, às vezes as pessoas mandam mensagem para mim falando assim: "Ah,
eu tenho fibromialgia e já tá tão grave que eu tô tomando, sei lá, me mandaram esses dias, era, sei lá, a pessoa tomava 7 medicações, assim. E ainda assim tá morrendo de dor, já tá em morfina. Morfina nem é indicado para fibromialgia, porque ela Meu pode Deus. inclusive piorar a dor por causa de alguns receptores que a gente tem. E aí a pessoa, eu tô tão grave que eu tô tendo que tomar 7 medicamentos. Mas eu não acho que é bem isso, sabe? Eu acho que o médico muitas vezes perdeu o controle e foi prescrevendo um em cima do outro. E não é que a pessoa precisa daquilo, é porque ela tá muito mal orientada nesse tratamento. Porque se A ela tá dor, com ela não vai 7 medicamentos e ela continua tendo sintoma, a quantidade de efeito colateral, o quanto esse assim. corpo tá Nossa, fragilizado por causa de todas essas medicações, aí realmente é muito difícil de recuperar. Então, às vezes, a gente entra em uns ciclos que fica muito difícil realmente de quebrar. muito. Então, é um trabalho assim, de muita paciência, de muito acolhimento, de muita calma, de ter profissionais também que estão dispostos a te ajudar, de encontrar alternativas para substituir tudo isso. A gente não pode falar assim, eu não quero medicação porque eu não quero. Tem gente que fala assim, eu não quero, eu me recuso. Não é por aí, sabe? Não é por aí. O problema não é tomar medicação. O problema é você tratar seu corpo de uma forma mais completa. E respeitar se você precisar tomar. Eu cheguei a tomar medicação, eu comecei um tratamento, mas não funcionou para mim. Então, falei, tá, não é por aí que eu quero ir. Mas também eu não tenho nenhum problema em tomar uma medicação se eu precisar, Também se eu não tiver alguma teria. Cada doença, corpo é um alguma corpo, né? questão. Principalmente quando tem doenças associadas, né? Então, Com teve certeza. uma pessoa uma vez que tinha um transtorno bipolar muito grande e queria parar a medicação. E eu falava, mas você não tem que parar a medicação, porque precisa dar equilíbrio nos seus neurotransmissores, não tem. Qual que é essa busca, né, de parar a medicação só por parar? Não, então vamos fazer um trabalho de entender que outros recursos você tem para substituir, para se sentir bem com isso. Então, assim, é muito delicada essa questão, mas eu acho Muito bem. que a fibra no geral, essa questão dos níveis, é muito importante que a pessoa se perceba qual que é a situação dela hoje, qual é o nível de estresse que essa pessoa passa no dia a dia. Porque uma pessoa que tem 5 filhos e mora num lugar que é super problemático e tem várias questões e cuida dos pais, óbvio que ela vai ter mais fatores estressores do que eu, que estou aqui, que eu moro sozinha e eu não tenho filho. Então, acho que existem fatores que agravam o nosso estresse, que prejudicam o nosso sono. E aí é um caminho individual de cada um entender, tipo, o E que Lívia, dá para eu fazer, né? eu não sei você, mas eu às vezes até brinco com isso porque eu sinto dor. Pô, a dor ela é tão presente que eu sinto muitas dores quando eu tô triste e quando eu tô feliz também. É impressionante. Se eu tivesse muito radiante, muito feliz, pode contar que eu tô com dor. Porque a dor ela é constante, ela não cessa. Uhum, A intensidade da dor que diminui, que é diferente. Mas eu tô uhum, sempre com dor, entende? aham. É bem complicado isso de falar. É bem, eu não sei você, mas até quando eu tô feliz eu sinto dor. Uhum. Eu tenho dor o tempo inteiro, assim. Pra mim, acho que também desde criança é uma constante, né? E um determinado momento da minha vida que eu percebi que era dor, porque pra mim era um estado natural de ser. Do corpo, de ser. É assim. E aí hoje eu entendo que, ok, eu tenho essa dor, mas acho que eu tô tão acostumada com isso. E hoje, assim, também, graças a Deus, meus sintomas estão muito controlados. Eu tenho momentos ruins, tenho crises, mas no geral eu não tenho muita limitação, assim, incapacidade relacionada à É, eu fibromialgia. também não. Eu tenho adaptações, tem muitas coisas que eu não faço, que eu coloco limites, e eu consegui criar uma maneira de trabalhar respeitando esses limites, né? Se eu tivesse que estar indo lá para a indústria todo dia, igual eu ia, eu não sei se eu daria conta hoje, eu acho que não. Então, assim, eu fui criando espaços na minha vida, aos poucos, para que eu me sentisse melhor. Claro que dentro das minhas possibilidades, dentro, né? Mas eu acho que sempre existe alguma coisa que a gente pode fazer para tornar a nossa vida melhor. Eu sempre Claro. acho que existe. E eu E a quero gente muito vive em respeitar luta, né? pessoas. Respeitar muito assim pessoas que vivem contextos muito difíceis, muito mais difíceis que o meu, com certeza, mas
trazer uma luzinha de esperança que eu acho que sempre existe alguma coisa que a gente pode fazer para nos ajudar, sabe? Que seja dizer um não para alguém, que seja comer um pouquinho mais de fruta todos os dias, que seja ler um livro que, sabe, ajuda a se conhecer, a se acolher, enfim. Pequenos passinhos que fazem muita diferença, né? E eu Muito, acho que é muito. por aí, assim, ter essa paciência de saber que não vai existir uma pílula mágica da noite pro dia, mas que pequenas coisinhas no nosso dia a dia, pequenas mudanças, Eu aceitar vou certas tentando de tudo. coisas. É, eu Eu vou também, né? tentando de Estamos tudo. aí. Eu já fiz aurículo, que é com aquelas Aham, sementes. Não deu muito certo pra mim, mas eu conheço pessoas que têm a fibro e adoram, não vivem sem. E o que uhum, mais dá certo pra mim de verdade é o exercício. Igual a Jamile falou, eu fiz pilates, mas eu sinto muitas dores. Não é fácil. Eu aprendi que assim, o meu ritmo uhum, não é o ritmo de uma pessoa sem fibro. Não é o mesmo ritmo. uhum, Então, sim, desde que eu aceitei isso, que vai ser mais devagar, mas precisa ser constante. Porque para o uhum, corpo acostumar, da mesma forma que ele acostumou a sentir muita dor, ele precisa acostumar a liberar aquela endorfina, a ficar uhum. bem, né? Eu tô A tentando e vou vivendo um dia musculatura, de cada vez. a musculatura vai se acostumar, né? E eu tô agora, assim, num momento muito difícil com meus exercícios. Eu tô, acho que mais de um mês com muita dificuldade de ter consistência e tal. E eu sei que eu vou retornar e eu vou ter dor, Eu sou mas eu sei também. que no longo prazo é uma coisa que ajuda e isso é comprovado cientificamente mesmo. O Também. exercício é, de fato, a terapia que funciona melhor no controle dos sintomas, mas até a pessoa chegar num ponto em que isso acontece, é desafiador. Precisa É ter desafiador. muita persistência, precisa entender limites, precisa respeitar o ritmo do seu corpo. Mas vale muito a pena. Então, tem gente que não se adaptou no Pilates, de repente pode fazer caminhada, pode ir para piscina, pode dançar, pode se alongar. Qualquer movimento para o corpo já pode trazer um benefício, né? Verdade. Então, bom, eu vou ter que encerrar. Tudo Eu bem. adorei conversar com você, Ana, foi muito Também. bom. Eu espero que todo mundo tenha curtido também. É sempre bom eu ouvir gente que também tem fibra desde criança, que é nova e tem fibromialgia. Porque ainda, né, tem pessoas que falam, ai, mas você é tão nova. Eu penso, meu Deus, Tão mas eu tenho nova. tanto tempo já, né? Verdade. E a gente vai ajudando a conscientizar sobre todos esses aspectos aí da fibromialgia. Verdade. Obrigada, viu, pela conversa, obrigada por Nada, obrigada a compartilhar. você por ter aberto um espaço aqui para eu compartilhar a minha trajetória com Imagina, a fibro. imagina, agradeço muito, prazer. Um beijo. Prazer. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, muito obrigada. Eu vou encerrar aqui, porque eu vou ter um compromisso agora, como eu falei, e 1h30 também, né? Já está batendo aquele cansaço básico, mas sempre é muito bom falar com vocês, sempre me nutre muito, sempre me anima e ouvir o retorno de vocês, assim, também manter esse contato mais próximo, né? Da gente poder trocar e eu sentir um pouco de vocês, como que tá chegando o meu trabalho, como que tá chegando as coisas que eu falo. Então é sempre muito bom, sempre muito estimulante, muito inspirador. E obrigada pelo carinho de sempre, pelos elogios que vocês sempre ficam fazendo. Quero agradecer muito por todo esse carinho que me dá tanta força, tá bom? E é isso, assim, a princípio, toda quarta que eu consigo, eu estou entrando esse horário, 7h30, para a gente fazer esse papo. Tem algumas quartas-feiras que não rola por, enfim, outros motivos, ou eu não estou muito bem, ou tem outra coisa acontecendo por aqui. Mas eu quero criar uma certa constância com vocês, assim, para isso, para a gente ter sempre esse espaço, vocês já saberem que na quarta-feira a gente tem esse cantinho aqui de conversar, de trocar. E é isso. Obrigada para todos, todas, todas. Elisete, que pena que não deu para a gente conversar. Eu sinto muito por isso. Espero que você tenha curtido a live e que a gente possa conversar em outro momento. E também as outras pessoas que queriam entrar e não conseguiram, a gente vai aos pouquinhos, trazendo essas conversas para contribuir aí na caminhada de todo mundo. Tá bom? Gente, eu vou deixar salvo aqui a live, tá? Para vocês assistirem depois, quem quiser. E é isso. Um beijão, bom descanso para todo mundo. A gente vai se falando. Continuem aqui acompanhando. A gente vai se ajudando, tá bom? Beijos.